Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que você vai gostar. Dessa vez eu vou compartilhar com vocês aí na íntegra a minha participação no Flores Podcast, tá bom? Quando o Antônio Santos aí me convidou para participar desse podcast, não é? Que é na verdade uma iniciativa muito positiva, onde muitas pessoas ali de Olho d'Água das Flores, né? Muitas personalidades têm recebido a oportunidade de falar um pouco, mostrar um pouco das suas opiniões, não é? E também divulgar seus trabalhos. Então, no fim, na verdade, uma iniciativa que fortalece muito a cultura local, tá bom? Então, vai meus parabéns aí para o Antônio Santos pela bela iniciativa, tá certo? Que Deus te abençoe e continue progredindo nesse trabalho que é muito relevante. Tem sido uma janela para a nossa cultura local lá de Olho d'Água das Flores. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, Antônio Santos. Um grande abraço. Pessoal que não conhece o canal do Flores Podcast, vou deixar o primeiro link aqui na descrição para vocês, tá certo? Confira na íntegra, então, esse bate-papo muito gostoso que eu tive aí com o Antônio Santos, tá bom? No Flores Podcast. Valeu, pessoal. Sem mais enrolação, então, bora pro vídeo e roda a vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Antônio Santos aqui. Olha, estamos começando mais um Flores Podcast nesse 15 de novembro, dia da proclamação da República. Hoje eu estou recebendo um convidado muito especial aqui no nosso estúdio. Já vou pedindo, se você não for inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu joinha, que é muito importante. E lá no estúdio 2 do Flores Podcast, ela, minha produtora, Aniele Carla, boa noite. Boa noite. E aí, tudo pronto? Tudo sim. Como é que tá a imagem? Tá legal? Estão ótimas. E os nossos patrocinadores? Sai hoje aí? Tá Sai na sim. mão? Então Tá na mão já. manda ver aí. Vamos lá. Loja das Variedades, Francine Modas, Cícero Autoelétrica, Doutora Lindiana Ramos, Farmácia São Marcos, Doce Festa, Doutor Jackson Cordeiro, Estúdio Fisiopilates, JL Gelo, JR Motopeças, Produtos Limpa Bom, Doutor Rubinho Moura, Vereadora Sara Nailê, Escritório Contabilize, Santo Sushi, Distribuidora de Água Mineral Nossa Senhora Aparecida e Vereador Marquinhos X. Hoje a gente faz um agradecimento especial. Doutora Lindiana Ramos, pediatra, renovou mais um mês conosco aqui, né? Temos o nosso patrocinador, também o Mário Jorge Fernandes, a quem a gente manda um abraço mais que especial e agradece por todo o carinho. Senhoras e senhores, o meu convidado de hoje, ele é um cara do bem. É bacana, eu tive o prazer de conhecer um pouco do trabalho dele há alguns anos passados e é um imenso prazer receber esse grande homem aqui. Ele tem 36 anos de idade, é casado com Ana Paula Ferreira, as filhas Stacy e Stephanie. Stacy e Stephanie, eu falei no português, né? Mas tudo bem. Mora em Olho d'Água das Flores desde novembro de 2003, daqui a pouquinho ele vai falar de onde é a naturalidade dele. É pastor da Igreja Reformada Defesa da Fé, a primeira igreja de tradição reformada confessional da região. Acho que falei certo aqui. Isso. Ele exerce o ministério há 10 anos, né? Vai fazer 11 anos no dia 23 desse mês, está pertinho, está próximo aí. É formado pela Faculdade Teologia, né? Que é a Escola Teológica e Ensino Missiológico Internacional em Vitória, Espírito Santo. Atualmente continua com os estudos teológicos. O cara também é youtuber, tem um canal Cultura Reformada, que eu já vou pedindo para você que dê uma passada quando você assistir a nossa live, o nosso vídeo, vai lá e inscreva-se no canal Cultura Reformada, que tem muito conteúdo legal lá. Dá uma passadinha aí, onde ele faz aí exposições de tradição cristã a qual ele pertence. Portanto, senhoras e senhores, eu estou falando do pastor Ademir Ferreira. Seja bem-vindo, Ademir. Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite e boa noite aos telespectadores também. É um grande prazer e uma grande honra também participar aqui do Flores Podcast, tá certo? Então, eu estou muito honrado com o seu convite. Muito obrigado mesmo e espero contribuir também de alguma maneira, não é? E apresentar um pouquinho mais sobre a questão da tradição, né? Algumas experiências da vida, para que mais pessoas conheçam também o nosso trabalho aqui. Cara, eu que estou muito feliz em você ter aceito o meu convite, não tinha o seu contato, entrei em contato com o Henrique Martins, consegui.
de pronto, já entrei em contato, você aceitou de boa, foi muito importante você ter aceitado aqui. E eu gostaria de saber, pastor Ademir, de onde você é natural? Como que é essa sua história, essa sua migração, de onde você veio para cá? Muito bem, não é? Eu, assim, é estranho quando eu falo isso, mas o pessoal me conhece como sendo vindo de São Paulo, né? Sim. Mas, na verdade, eu nasci na Bahia, em Salvador. Minha mãe parece que tinha um sonho de ter um filho baiano. E aí, só viajou pra Bahia, me registrou lá, depois desceu pra São Paulo. Então, eu fui criado em São Paulo, no caso, né? E cheguei aqui em novembro de 2003, ainda com 18 anos de idade, né? Bastante jovem ainda, e conheci esse mundo que pra mim foi impactante, né? A cultura que eu recebi lá em São Paulo, bem diferente, mas muito diferente mesmo. Então aqui foi que eu tive contato com forró, contato com essa cultura local, e pra mim foi de fato muito impactante mesmo, sabe? Um desafio até no início, um desafio. Então sua mãe foi só para Salvador registrar você. Tinha Registrou, o sonho de ter um filho baiano. mas você nunca teve o prazer de ter aquela ginga lá do baiano também? Já teve essa pegada já também do baiano, não? Olha, a única coisa que minha mãe tentou de alguma maneira me ligar nesse sentido à cultura baiana foi de pequeno colocar na capoeira, por exemplo. Pra ter esse contato. Poxa, cara, que legal. Na capoeira, mas aqui, lá em São Paulo, mesmo. em São Paulo. Isso. E você chegou a fazer algum batizado lá, pegar algum cordel, eu acho? Foi só uma vez só. Chegou a passar só de um grau. Qual foi o grau que você chegou? Não foi só a primeira corda, na verdade. Primeira corda? Mas hoje você consegue ainda ter aquela agilidade de antes? Não, eu pratico alguma arte marcial hoje, que é Muay Thai, né? Mudei um pouquinho. Eu vi lá você dando umas pancadas uma vez no saco. Isso. Mas não chega a ser aquele nível, não é acrobático que tem na capoeira. É muito diferente ali, tem que estar bem treinado, cara. Mano, e como é que funciona essa questão do Muay Thai? Assim, tem como no boxe a questão do peso também? Existe isso ou não? Existe. Pra luta, no caso, né? Sim, existe um camp de treinamento, você passa algum tempo treinando especificamente pra uma luta. Então, baseado nisso, você tem que perder peso, ganhar massa muscular, estudar adversário. Então, assim, tem todo um trabalho específico, não é uma coisa geral, não. No geral, a pessoa pratica mais por questão de saúde, ganhar um pouco de agilidade, entendeu? É mais uma questão focada na luta mesmo. Tá, mas a questão de envergadura, que é tamanho, isso conta. Isso também conta. Você não vai pegar um baixinho lá pra... Aí não é legal, né? Não é justo, na verdade. Eu também também concordo plenamente com você. O cara é gigante. Tem o quê? 1,90m, não? 1,90m. 1,90m, o cara é grande pra caramba. Mano, e aí? Você entrou nesse meio, pode-se dizer evangélico mesmo, Isso, né? pode ser. Evangélico? Isso. Pode ser tratado assim? Pode. E como que funciona essa religião aí reformada que tem aqui na sua biografia? Muito bem. Tem assim, até importante, né, essa oportunidade para explicar isso aí, porque nós sabemos muito bem que existem várias tradições cristãs, né? Desde o início, o cristianismo ele teve algumas divisões e isso gerou tradições um pouco diferentes. Então, nós estamos acostumados mais aqui no Ocidente com a tradição da Igreja Católica Romana, por exemplo, né? Boa parte do pessoal ocidental é católico romano. Existe também um grande acréscimo de protestantes também. Só que dentro do protestantismo você tem vários segmentos históricos também. Então, por exemplo, evangélicos, não é? Geralmente são de denominações que têm doutrinas bem comuns. As pessoas já estão acostumadas a ver, por exemplo, alguns batistas, pentecostais. No caso, não é, da tradição que eu pertenço, a tradição reformada, ela é um pouco mais antiga, na verdade, né? Nós mantemos o mesmo segmento desde o século XVI. Então, existe, digamos assim, uma fidelidade confessional, onde nós estamos subscrevendo ainda os mesmos documentos que foram feitos no século XVI. Ainda, entende? Sim. As comunidades que são mais evangélicas nesse sentido, que tem esse nome de evangélicas, elas são um pouco mais modernas, digamos assim. Não estão tão ligadas historicamente a essas confissões. Então, a tradição que nós seguimos, realmente, ela tem esses 500 anos de história, não é? Então, dessa ligação que a gente mantém as práticas, a organização da igreja, o governo da igreja em si, a teologia também, as doutrinas, entendeu? Sim, perfeito. Então funciona dessa forma. Tá, e assim, eu tava até perguntando a você em off se por você ser tão jovem assim, porque, tipo, eu tô acostumado com pastores mais velhos, não é? Você tem apenas 36 anos, isso não incomoda um pouco, assim, na questão ministerial? Hoje não. Inicialmente sim, porque eu comecei, não é, vai fazer 11 anos, então muito jovem mesmo, sem experiência nenhuma. E tive que passar por seminário, aprender muita coisa e, digamos assim, como eu não tive aquele preparo de muitos e muitos anos antes de assumir o ofício de pastor, eu tive que quebrar a cara, assim, vivendo, né? Então eu tive que aprender fazendo, errando às vezes, por falta de experiência,
Mas o seminário me ajudou bastante a compreender algumas coisas e ter maturidade para poder tratar nesse sentido com as pessoas na comunidade e também saber o que dizer também. Isso é importante, né? Ter coerência com relação a isso, apresentar o que nós cremos, mas respeitando também outras tradições. Isso é importante. E o tempo é que deu isso. Então, juntando esse tempo todinho de quase 11 anos, né? Como você falou aí, dia 20 desse mês completa 11 anos. Então, são quase 11 anos, então, de muito trabalho, não é? De sofrimento também, apanhando até aprender. Então, no início foi muito difícil. Hoje, eu estou um pouco mais calejado, tá tranquilo. Já consegue administrar essa questão da idade com mais facilidade, né? Isso. E quando você começou a igreja, você tem quantos? Chamam o quê? Seguidores? Seguidores que chamam na igreja? Como que é? Fiéis, membros da comunidade. Fiéis, tá. Tudo bem. Me perdoe a ignorância, Não, mas que é isso. pode falar. E aí, como é que foi? Olha, no começo, a comunidade era bem, assim, tinha pelo menos acho que uns 50 membros, né? Isso aí é um número considerável, pensando no contexto que nós vivemos, né? Sem De sertão, dúvida. tudo. Sem dúvida. Mas isso foi diminuindo com o tempo, porque eu não comecei como um pastor reformado, entende? Eu comecei como um pastor evangélico. E ao passar do tempo, realmente eu tive mudanças na minha vida. Passei por momentos de mudança, de reflexão, de me encontrar nesse sentido, né? Encontrar minha própria identidade na história, e isso trouxe mudanças realmente significativas. E ao passar do tempo, as pessoas que realmente foram aprendendo, abraçando nesse sentido essa confessionalidade, a nossa tradição, é que foi permanecendo. Outros irmãos, o que é natural, isso é muito comum acontecer, né? Eu até prefiro que seja assim, na verdade, porque eu não quero pessoalmente que as pessoas sejam membros da comunidade sem que elas queiram realmente participar, entende? Não quero que seja um tipo de religião forçada. Cada um realmente precisa assumir aquilo publicamente, dizer, não, é isso que eu entendo, é assim que eu creio, então vamos em frente, entendeu? Então aconteceu isso aí, algumas pessoas saíram e meio que nós tivemos alguns recomeços, entende? Até quando nós abraçamos a fé reformada como comunidade, então houve esse recomeço e muita coisa mudou na comunidade, né? Minha perspectiva teológica, a compreensão da história da igreja, a aplicação prática com relação à vida no culto, à vida familiar, tudo. Houve uma reforma em nossas vidas, entende? Sim, não, perfeitamente, cara. Assim, você já começou com 50 fiéis. Eu creio que é um número bem expressivo, né? E tem essa facilidade de se abrir uma igreja em um município. Como é que funciona todo esse processo de abrir uma igreja e administrar como pastor? Quem é que escolhe você como pastor? Então, a própria comunidade, né? Então, uma coisa que nós zelamos muito É feita uma votação, tipo assim? Entende mais ou menos assim. É claro que existem comunidades que têm sistemas diferentes, né? Que basicamente alguém de repente começa, se sente vocacionado e dá início à comunidade. Isso acontece muitas vezes e você não tem nenhuma, digamos assim, nenhuma estrutura ligada à história, você não tem uma identidade, você começou ali. Mas no nosso caso, pensando como reformados, no caso, né, existe toda uma estrutura, então nós temos todo esse segmento histórico, já falei, lá do século XVI, mantém esse padrão ainda, então tem várias igrejas reformadas, Holanda, Canadá, nós temos uma ligação nesse sentido, confessional. Mas aqui no Brasil, mais precisamente, você tem um número exato de igrejas que possa existir com essa questão reformada ou não? Não um número exato, mas contando com congregações e com comunidades realmente estabelecidas, né? Acho que talvez um pouco mais de 1.000 membros, no geral, não é? Então, Sim. no geral, é pequeno, comparado com outras comunidades, né? Sim. Mas porque tem todo esse processo, né? Que a gente realmente prefere seguir os padrões estabelecidos. Então, uma pessoa para ser eleito um pastor, essa pessoa tem que ser preparada para um seminário, a comunidade precisa enxergar vocação na pessoa, entende? Não é Sim. tipo assim, alguém coloca o indivíduo para ser pastor da comunidade, não. A própria comunidade que vai ser pastoreada vai olhar para aquelas pessoas e verificar se elas têm realmente dons, se aquelas pessoas têm esse espírito pastoral, e a partir daí é que acontece uma eleição. Então, nesse sentido, é importante também porque a comunidade participa da preparação do seu próprio pastor também, e da escolha. Isso vale para presbíteros e outros oficiais também, entendeu? Então, baseado nisso, é porque a igreja me reconhece como pastor que eu sou um pastor. Tá, então tudo Entendeu? bem. Mas essa questão do presbítero, que tem que ser presbítero para depois pastor, né? Assim que funciona. Na igreja evangélica é assim, Na né? igreja evangélica, sim. Nas igrejas Existe essa reformadas, hierarquia, né? Isso, Tipo isso, mais ou menos. Mas nas igrejas reformadas é um pouco diferente. Tipo, o modelo de governo, que é presbiteral, a igreja ela é governada por presbíteros. Então, basicamente, eu sou um presbítero docente.
Ou seja, eu Sim. sou o presbítero que é encarregado principalmente da pregação, do ensino da palavra, por isso que eu recebo instrução teológica e me aprofundo nisso aí. Os demais presbíteros são os pastores da própria comunidade, eles que vão lidar com as pessoas realmente. Eu também estarei junto com eles, é claro, mas eles estarão cuidando das pessoas, visitando, aconselhando, verificando se eles estão aprendendo bem as doutrinas, se tá tudo bem. A ideia é essa, realmente, né? E basicamente é assim então que a igreja se organiza. Entendeu? Sim. Você falou doutrina, eu estava até já Ah. imaginando e pensando, e como é que funciona a doutrina da sua igreja? Porque tem algumas igrejas, tipo, eu vou sempre tocar na evangélica, Aham. porque o exemplo que eu tenho A aqui, referência, né? Sim, tipo sim. uma referência, tá? Como que funciona? Tem igreja, tipo, a assembleia que a mulher anda sempre com saia comprida, tem Ah, sim, sim. aquelas paradas ali, e lá na sua igreja, como que é? Então, isso aí tem a ver muito mais com a questão de cultura da comunidade, né? Sim, Não tem a ver com especificamente doutrina, né? tá. Doutrina tem a ver justamente com aquilo que a escritura ensina. Então, essas questões de roupa, isso aí não tem um peso muito grande, né? Isso tem mais a ver com maturidade cristã, né? Um cristão consciente, ele sabe que ele tem uma responsabilidade para com Deus, então não precisa colocar regras para que as pessoas, tipo, mulheres saia, homens calça social, isso não existe no caso, né? A gente não tem essa preocupação, não. A gente ensina maturidade cristã. Como um cristão, saiba como se portar no mundo, saiba como tratar as pessoas, como realmente se apresentar. Pense nisso e não criar uma lista para dizer isso pode, isso não pode, porque acaba sendo prejudicial. A gente Então, acaba criando mais mandamentos do que Deus deu, entende a situação? então seria basicamente uma igreja católica diferente, Posso dizer isso. um pouco diferente, É, né? é. Porque assim, tipo álcool, consumo de álcool excessivo, não, isso não é legal em nenhuma Não, religião. não, não. Mas assim, há uma aceitação na sua igreja para as pessoas. Tem pessoas que creio que foram alcoólatras que devem estar na sua igreja hoje, ou pessoas que têm uma certa tendência que buscam em você a imagem da pessoa que pode servir para que ele não entre naquele mundo ali sombrio. Uma coisa que nós prezamos, e eu preciso realmente ser bem sincero com relação a isso, eu respeito as demais comunidades e tradições que acabam, tipo, ou demonizando ou rejeitando a questão, por exemplo, do uso do álcool. Nós temos princípios na Escritura Sagrada para compreender como usar essas coisas. Então, o álcool em si, ele não é o problema. Entende a situação? Eu sei que é aquela questão, sabe? Eu não vou entrar em questão política agora, mas sabe aquela questão de você colocar a culpa em arma e não nas pessoas? O que eu quero dizer com isso? É que nós estamos acostumados muito a culpar as coisas e não os indivíduos, entendeu? Não as pessoas. E o ponto é esse, em relação ao álcool nesse sentido, nós estamos ensinando princípios, mostrando que cristãos realmente, né, pessoas que temem a Deus, não vão ficar se entregando ao alcoolismo, se acabando nisso, não é? Isso não faz sentido para uma vida cristã realmente decente. Ao mesmo tempo, eu não posso ensinar para os membros da comunidade e para ninguém que você beber, de alguma maneira, você está pecando por causa disso, não é? O beber em si não é pecado. Nunca foi pecado beber nesse sentido. O problema é como você faz isso, não é? De que maneira você está usando isso que é a bebida. Se você for pensar, por exemplo, em relação ao contexto da Escritura, o contexto antigo, o povo de Deus no passado consumia álcool. E a bebida, principalmente o vinho, né? Sempre teve um simbolismo muito importante de festejo no meio do povo de Deus, né? Até a própria Santa Ceia, ela é realizada com vinho, entende a situação? Porque nós não estamos usando o álcool em si para nos entregar desse sentido à carne, vou usar essa expressão aqui, ou para ficarmos descontrolados, mas simplesmente nós conseguimos, por consciência, aproveitar aquilo que é bom, não é, com esse limite. A gente não tem essa preocupação de não pode tocar em álcool não, porque isso aí, misericórdia, é uma coisa muito ruim. Não, eu não posso usar o mau uso, digamos assim, que as pessoas fazem muitas vezes do álcool para condenar. Entende a situação? Eu prefiro não fazer como outros fazem. Entende a situação? Mas não tentar, de alguma maneira, tirar a liberdade das pessoas nesse sentido. Apenas transmitir consciência, princípios para elas. Entendo a sua responsabilidade como cristãos. Uma certa vez eu ia passando e eu vi você pregando, achei bem legal. Dei uma parada rápida lá Aham. para ouvir um pouco, cara. E uma coisa que me impressionou é que você pregava de uma forma diferente, porque quando eu passo por igrejas evangélicas, o pastor às vezes exalta muito, fala muito alto, tem hora que você meio que nem entende o que o cara tá falando lá de tanta exaltação. Aí o som é muito alto também. Você não usa muito dessa tática, né, para pregar? Eu realmente não acho que é necessário. Mais uma vez, viu? Só para os irmãos até que são de outras comunidades que são assim, eu respeito as tradições de vocês. Mas eu pessoalmente entendo que eu não preciso forçar demais. Existe, é claro, algo chamado homilética,
que é justamente essa questão da arte da pregação. Então nós aprendemos a falar de maneira correta. Quem é locutor? Como você sabe, você aprende a falar de maneira correta, a tentar transmitir a sua mensagem, porque importa a maneira como você fala. Mas nós temos que fazer isso de maneira cuidadosa, porque se eu estou pensando em que Deus vai falar por meio da pregação, então é Deus. Não pode ser eu tentando convencer o indivíduo, entende a situação? Você precisa fazer isso, acorde, eu não preciso fazer isso. Se é Deus que no fim é a minha fé, não é que Deus é quem trabalha no coração das pessoas por meio da pregação, então deixa ele trabalhar. Eu vou ensinar, eu vou explicar, mas não ficar me exaltando nesse sentido. Não, eu achei bem legal, mas você tem uma voz agradável também e explica bem o negócio. Eu acho muito da hora. Vamos agora no nosso estúdio 2, Aniele, já temos mensagem para o pastor? Sim. Manda pra gente aí. O Iranildo Nico. Vamos lá, boa noite. O Anetson Santos. Boa noite. Curiosidade, Ademir foi a primeira pessoa a criar um podcast em Olho d'Água das Flores. A Luana Martins, o Yali Abreu, a Ana Paula Ferreira e a Raila HN desejam boa noite. E postaram algumas figurinhas aqui no chat. Tem o Wilber que mandou, o Wilber Alves também. O Harold Júnior, Sim. a Raila HN e o mestre Vandeco Carvalho. Salve, 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 professor. Uma grande pessoa. Tá aí. Essas mensagens aí são as pessoas que estão com a gente aqui na live. E muito da hora, cara. Tá aí, uma curiosidade. Eu imaginei que tinha sido o Iapôs, o primeiro podcast aqui de Olho d'Água. Não foi? Foi o seu? Nem eu tô entendendo aqui. Eu queria até que o Vanessa pudesse esclarecer aqui nas perguntas, né? No comentário. Se nem você sabe que tá aqui foi o primeiro, né? Eu sei que eu usava o YouTube já há um tempo, né? Mas podcast mesmo assim, não tô lembrado não. Não, mas será que foi você e você não sabe, cara? Aí o primeiro a ter lançado um podcast aqui. Eu sei que essa onda de podcast mesmo teve o Iapôs, que veio com o nome, com o segmento podcast. Sim. Com essa frasezinha podcast aí. Foi o Iapôs. Eu não conheço outro aqui em Olho d'Água. Tem o Flores Podcast, tem o seu também, mas não utiliza o termo podcast, né? Não, por enquanto não. É Cultura Reformada. Agora fala pra gente aí um pouco desse canal, como é que funciona, já pra galera ir quando a gente terminar aqui a live, dá uma passada lá e se inscrever no seu canal. Como é que funciona? Ótimo. Primeiro, o objetivo, né, para a criação desse canal foi justamente uma necessidade que existe aqui no nosso contexto brasileiro de um maior conhecimento das tradições cristãs, não é? Se tem uma coisa que eu sei que é um pouco estranha para algumas pessoas, não sei se você achou estranho quando você viu o termo reformado. Sim. Então, para muitas pessoas é estranho. Pô, peraí. Mas se vocês não são católicos romanos, então vocês são evangélicos, não é? Protestantes no sentido geral? Sim, protestantes, mas existe, como eu falei, várias tradições dentro do protestantismo. Não é? Então você tem luteranos, anglicanos, reformados, não é? E outras tradições também, batistas, congregacionais, tem muitas tradições, entende? E a nossa tradição reformada nesse sentido, ela tem, na verdade, sido espalhada pela internet e nem sempre esse divulgar da tradição reformada tem sido fiel. Por quê? Eu sempre bato nessa tecla de confessionalidade. É como, eu não sei se você é católico romano, mas se você é um católico, por exemplo, eu fui criado como católico romano. Eu sou católico, mas não tão praticante como algumas pessoas. Então, você está acostumado com, por exemplo, catequese, você sabe o que é isso, né? Na prática, catequese. Então, você tem catecismo, você tem confissões, credos, por exemplo, que não são tão comuns nas igrejas evangélicas. Porém, a tradição reformada tem isso. Não é? Nós subscrevemos os credos ecumênicos, por exemplo, credo niceno, athanasiano, credo apostólico que nós usamos no culto. Então, às vezes, a pessoa passa na frente da comunidade e nos vê recitando o credo apostólico em comunidade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e fica assim espantado. Mas peraí, isso aqui não é igreja evangélica, protestante? Por que eles estão rezando o credo? Muitas pessoas pensam assim. Por isso, né? Porque existe falta de conhecimento a respeito da nossa tradição, que eu resolvi criar um canal para falar sobre isso. Não é? Para explicar, trazer, por exemplo, conhecimento sobre proponentes da fé reformada, sobre os reformadores, sobre de onde se originou a nossa tradição, quem nós somos na história. Nós estamos nos desligando, nós não entendemos como uma igreja é diferente, qual a razão de ser da fé reformada. Então a ideia realmente é trazer esse mundo antigo e mostrar para as pessoas, essa é a nossa identidade.
Nós não viemos do nada. Nós temos identidade histórica, então o nosso objetivo aqui no canal é justamente esse. Nisso aí, eu produzo vídeos respondendo muitas perguntas, porque sempre tem perguntas, né? Pessoas que discordam, pessoas que perguntam alguma coisa um pouco diferente, eu procuro me esforçar para responder, e de vez em quando é que eu marco uma live, não é, com outro pastor, não é? Até nós realizamos uma última live aí no sábado, dia 13, quando nós comemoramos, não é, os 403 anos do grande Sínodo de Dort. Não é? O Sínodo de Dort aconteceu na Holanda no século XVII, não é? E foi um sínodo assim, muito importante para a nossa tradição. Por quê? Porque naquele período havia uma divisão, tá? Dentro das comunidades holandesas, digamos assim, né? Tradição reformada, e certas doutrinas, certos dogmas, não é, começaram a aparecer ali por alguns proponentes, como alguém chamado Jacó Armínio, por exemplo, que trouxe dúvidas sobre a doutrina. E as comunidades, então, se viram obrigadas, nesse sentido, a responder, não é? Ou seja, a dar um parecer sobre o que nós cremos e defender, nesse sentido, a sã doutrina. Então, esse sínodo aconteceu para resolver essa controvérsia doutrinária. Outros assuntos foram tratados lá. Mas esse foi o coração do Sínodo de Dort, não é? E a partir dali é que nós temos, por exemplo, os nossos documentos. Nós temos um documento chamado As Três Formas de Unidade, não é? Ali você tem a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort. Esses documentos são muito importantes. Se alguém quer conhecer, por exemplo, hoje, o que é que vocês reformados creem? Não é? Porque toda tradição cristã tem a Bíblia. Sim. Então, mas cada um tem a sua maneira de interpretar, digamos assim. Nós temos que entender que existe essa diversidade. Então, quando se pergunta, mas o que vocês reformados creem? Pronto, aqui os nossos documentos. O que você lê na Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg ou nos Cânones de Dort é aquilo que nós compreendemos a palavra de Deus, é a nossa interpretação da Escritura. Então vocês não utilizam da Bíblia Sagrada, nem católica, nem a protestante? Não, usamos. No caso da Bíblia Sagrada, usamos a protestante, nesse sentido. Sim. Né? Há razões para isso, usamos a protestante, mas os documentos nesse sentido, eles são a nossa explicação da Escritura. No fim, eles servem como uma janela para a Escritura. A ideia é essa. Nosso objetivo todinho é conduzir as pessoas, por meio dos documentos reformados, até a Bíblia Sagrada, para que elas possam ler e compreender suas doutrinas, entende? Sim. A ideia é essa aí. O canal tem esse objetivo, realmente. Então, quem quiser aprender mais sobre tradição cristã, história da igreja, entendeu? O que é esses debates, o que são esses debates teológicos que há na internet? Mas você fala da igreja reformada, não da igreja no contexto geral? No geral também. No geral também. Na igreja romana, tipo também. Essa parada aí. Porque historicamente falando, nós estamos ligados. Entendeu a situação? Sim. Eu não consigo, por exemplo, olhar para o católico romano hoje, para a igreja católica romana, e não vê-la como uma igreja cristã. Mas no que você falou anteriormente, desculpa interromper você, tranquilo. É que dava a impressão que você não utilizava a Bíblia, e sim uma escritura que vinha da sua própria igreja para fazer a sua pregação. E não é assim. Não, é como por exemplo, nós temos a escritura como a regra máxima da igreja. Então, para nós, ela é a palavra de Deus. Tipo a base. Isso, é a base. É de lá, então, na leitura da escritura, na interpretação da escritura, que nascem esses documentos reformados. Que, na verdade, servem simplesmente para instruir as pessoas na doutrina que está na escritura. Então, basicamente, é uma janela para o texto sagrado. Entendeu? Para nós, realmente, a nossa ênfase, de fato, é uma doutrina chamada Sola Escritura, que é uma doutrina do tempo da Reforma Protestante, onde nós damos ênfase que a Escritura deve ter a autoridade máxima sobre a igreja. Máxima. Não pode haver autoridade suprema em homens. Por quê? Nós somos falhos. Sim. A comunidade que eu pastoreio não pode se apoiar em mim. Por isso que há presbíteros, vários pastores, para que eu possa ser supervisionado, pastoreado, questionado, corrigido, e no fim a comunidade de Cristo seja protegida também. Mas existe essa questão de tempo ali ou não? Tipo, 10 anos, 20 anos sendo pastor, até quando a comunidade quiser. Como é que funciona essa questão de vocês? Porque na questão da evangélica tem um tempo de aposentadoria do pastor, né? Vocês também têm essa questão? Isso é uma coisa mais relativa, porque é claro que quando a pessoa realmente está numa situação de não conseguir mais pastorear, então a pessoa jubila, né? A aposentadoria, digamos assim. Mas, no geral, o que acontece é o seguinte, isso é bem relativo, porque isso vai muito de como o pastor está indo na comunidade, como é que está essa ligação, tem que haver uma sincronia, entende? Em algum momento, o pastor ele está trabalhando bem na comunidade, a comunidade está crescendo com a pregação, com o ensino, há uma boa amizade, mas pode acontecer também, de repente, do pastor cansar, a família do pastor cansar, a própria comunidade cansar também. Isso acontece, isso é natural. E isso não é problema, na verdade, né? Nós estamos acostumados a lidar com isso. A maneira com que nós lidamos com isso aí é muitas vezes, não é? Vendo um pastor que está cansado, de repente, ele precisando de um renovo, de ir para uma outra comunidade, não é? Pastorear outras pessoas, não que os problemas vão mudar, porque são pessoas.
Sim. Sempre teremos problemas nesse sentido, e isso é o esse é o nosso trabalho, né? A gente não pode pensar, vou pastorear uma igreja perfeita. Ah, meu amigo, não vai rolar, né? Sim. Não rola. Você vai pastorear pessoas como você, que é falho também. São falhas também. Então, basicamente, às vezes, quando acontece isso do pastor cansar, então transfere para uma outra comunidade, né? Dá um tempo nesse sentido, vai fazer uma reciclagem para que a pessoa se renove e volte com gás, para poder começar a pregar melhor e se esforçar. Então, isso acontece. Normal. Dito isso, como é que a igreja reformada sobrevive, pastor? Existe uma igreja central que sustenta as demais ou não? É a comunidade em si quem dá toda a sustentação para as despesas, digamos assim, com aluguel, muitas vezes, manutenção da igreja e tudo mais. Como é que funciona? Muito bem, isso é uma pergunta muito importante. Nas igrejas reformadas, nós não somos uma denominação. Já começa por aí. No geral, estamos acostumados a ouvir sobre denominações, né? Então, denominações, Assembleia de Deus, Batista, Igreja Presbiteriana. No nosso caso, nós somos comunidades locais, certo? Que vivem em aliança, não é? Nós estamos passando por um processo hoje para nos confederarmos. Existe uma confederação de igrejas reformadas no Brasil. Então, são comunidades locais que escolhem viver em aliança. E então eles se ajudam nesse sentido. Mas não há um pastor-presidente, por exemplo. Não há uma igreja que tenha autoridade máxima sobre as outras. Nenhuma igreja domina sobre as outras, nenhum pastor está acima dos outros. A ideia é que cada comunidade local quer viver em aliança. Então existe esse respeito mútuo nesse sentido, para que outras comunidades não interfiram na nossa, né? Porque acaba ficando com esse sentido. Por exemplo, a pessoa mora lá, sei lá, em São Paulo, não é? Mora no Rio Grande do Sul, e ele é, digamos assim, o presidente da igreja. Então o cara interfere de lá numa comunidade local aqui no Nordeste que ele não conhece, que ele não tem um contato com as pessoas. Não é a família da fé dele, entende? Ele está longe. No nosso caso, não. A nossa comunidade, ela sobrevive pelos seus próprios recursos. A ideia é essa. Então, nós estamos trabalhando para manter a comunidade. Cada membro tem consciência, não é, de que é responsável por manter. Entende a situação? Então, não Mas vem é nada de dízimo fora. que chama também para as pessoas que fazem doações? Tanto faz. Tem gente que se incomoda com o termo dízimo. Não, A gente fala é só uma oferta. pergunta comum, tá? É curiosidade mesmo. Eu sei, então. Pode falar dízimo ou oferta mesmo. A questão todinha é que os membros, eles têm consciência, eles aprendem sobre isso, né? Tá. Por que nós ofertamos na igreja? Qual o objetivo disso? Raciocínio. Há todo um sistema funcionando, né? Eu mesmo, como pastor, eu tive que anular muita coisa da minha vida para me dedicar a isso. Não é? Então, veja, no fim, quem é que forma os pastores enviando para os seminários? A comunidade local. Entende a situação? Olha, a comunidade viu que aquele irmão, ele tem o dom. É um irmão que tem um coração pastoral, é um irmão humilde, a gente percebe misericórdia, respeito com os demais e um interesse muito grande pela palavra, pela teologia. Então vamos investir nesse irmão. Então a comunidade apoia, ajuda esse pastor a se formar no seminário, que também tem seus cursos em si, entende a situação? Então, nesse sentido, você percebe que a comunidade trabalha com relação a isso. Um dos propósitos que eu acho muito bonito... No caso, assim, tipo, eu meio que... Só para dar uma esclarecida, assim, porque tem muita gente que vai assistir que, assim como eu, não conhece muita coisa da sua igreja ou quase nada, tá? Sim. Tipo... se a galera vê tudo isso em você, ela é quem banca os seus estudos. Também. É mais ou menos por aí que Exatamente. funciona. Os irmãos me ajudam a comprar livro, por exemplo, Sim. para que eu me aperfeiçoe. Porque no fim a ideia, eles estão plantando... Mas existe uma prestação de conta no final de tudo isso daí? Existe, porque a comunidade se organiza assim. Olha. Eu, por exemplo, como pastor, meu ofício é a pregação, não é? Visita pastoral, esse tipo de coisa. É estudar e ensinar para a igreja. Os presbíteros pastoreiam o rebanho. Eles vão lidar com as pessoas de verdade. E existe também, por exemplo, toda a organização financeira. Então, existe uma tesouraria. Então, no fim, eu nem vejo cor de dinheiro. A ideia é essa. Então, existem irmãos que foram delegados, não é, pela comunidade, que a comunidade escolheu para dizer assim, olha, esses irmãos vão ficar responsáveis por recolher ofertas, por passar essa pressão de conta para a comunidade. Entende a situação? Então, tudo que é gasto, seja um copo descartável na comunidade, esses irmãos são responsáveis por fazer essa compra, repor o que precisa e passar isso para a comunidade local, entendeu? Há todo um sistema, justamente porque, mesmo sendo comunidade cristã, nós temos um entendimento, um pressuposto de que nós não podemos, entende? Confiar 100% em nós mesmos. Nós somos falhos. Tá, Entende a situação? pastor Ademir, mas assim, tipo, você falou que é meio que todo mundo igual na igreja, meio que, desculpa a palavra, sei que Sim. pode parecer ofensivo, Não, mas que é isso. meio que um comunismo aqui, todo mundo é comum, todo mundo é igual. Você não acha que é meio que prejudicial se não tem um teto ali maior, mais alto, o arauto do que manda
nessa questão aí, porque aí se todo mundo manda, todo mundo pode, fica um negócio meio que estranho, né? Entendi. Que não existe... Você pegou a visão? Peguei. Eu posso esclarecer? Pode. Posso. Pronto. Vai ser um Então, prazer vamos lá. esclarecer. Vamos Então, lá. isso é resolvido com os presbíteros. Porque, entenda, no fim, há uma liderança séria. Então tem uma liderança Tem uma aí. liderança Tá. séria. Mas essa liderança, ela é... Porque senão fica cada um pro lado não nessa é parada assim, aí, não. né? A liderança, ela é, nesse sentido, eleita pela comunidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vamos fazer uma eleição de presbítero na igreja. Estamos precisando de presbítero na igreja. Como é que vai acontecer? Esses irmãos vão ser treinados durante um tempo, mas antes de serem treinados, a comunidade precisa apontar esses irmãos como nós queremos que esse irmão seja preparado para o ofício. Então, vamos trabalhar no treinamento desse irmão, de outros irmãos também, e então a comunidade dando testemunho de que aquele homem é um homem sério, fiel, que está procurando se esforçar pelo bem da comunidade. Então nós confiamos realmente, esse irmão é um irmão de Deus e queremos ele como nosso pastor também aqui, um dos presbíteros nesse sentido. Então acontece isso. E aí, uma vez que a comunidade faz isso, ela delega a esses irmãos esse ofício de liderá-los. Entendeu a situação? Sim. Então é assim que funciona. Então tem uma liderança nesse sentido, mas ela passa por todo esse trabalho de análise da Até própria porque tem comunidade. que ter a liderança. Tem Senão que fica ter, todo não, mundo, não cada, tem um sentido, corre, não. cada um corre pro lado. Não, igreja não pode ser anarquia, não. Mas não é assim, não. Da forma que você falou, dava a impressão, pô, peraí, ninguém manda, não tem um espelho lá pra espelhar os demais, aí pra inspirar os demais. Inclusive as pessoas quando tornam-se membros da comunidade, até o processo ele é bem sério, né? Não é uma coisa simples. É muito comum que em comunidades evangélicas você chegue, é membro e acabou, rapidinho. Não pode não? Não pode? Não é Não pode? simples. O que a gente busca realmente é que as pessoas tenham consciência do que elas estão fazendo. Entende a situação? Sim. Nós prezamos muito pela consciência Estou tentando do indivíduo. entender. Então Mas vamos lá. a pessoa chega, faz catequese, começa a frequentar, normal. Tem um processo. Todinho. Agora tá. Porque agora ela vai, peguei a visão. nesse processo, Sim. ela vai aprender tudinho isso que a gente tá falando aqui. Vai aprender Sim. tudo, como que a igreja funciona, o que a igreja confessa como fé verdadeira, tudo. Tipo as normas da igreja. Então, né? quando a pessoa tem toda essa exposição, aí sim, no final ela, ponto, é isso que eu quero. Amém. Então vamos trabalhar para isso agora. Aí tem um ser membro. batismo, ou não? Não funciona assim. Não. Nós não rebatizamos. A não ser que a pessoa não seja batizada, né? Aí sim, vamos batizar. Mas se a pessoa já foi batizada, Mas é da mesma forma da católica ou da evangélica que vocês é utilizam no mais batismo? parecido com a igreja católica, em termos visuais, digamos assim, porque nós também batizamos crianças. É bem comum nas igrejas evangélicas acontecer. Tem uma curiosidade, né? Eu não sei o que diz aí o porquê das pessoas. Tem uma parte do país que era muito frio e não dava para batizar a pessoa jogando ela dentro da água. Né? É muito frio o negócio lá. Aí fizeram o batismo do tipo da igreja católica, mesmo só molhando a testa da criança, alguma coisa na cabeça. Né, ou efusão. Eu não sei como que é, me perdoe, é que eu não conheço muito a parada. Eu só vi essa curiosidade e achei impressionante, e achei legal, porque assim, você tá lá num lugar muito frio, tá digamos que menos 3 graus, você vai fazer um batismo naquela época ali, não tem condições, né? É difícil. É imersão que chama essa questão aí. Então, essa questão de forma do batismo é uma questão muito mais de circunstância, né? Então, se é cabível, vamos fazer o batismo numa piscina, por exemplo. De boa. Um país como o nosso tropical, tranquilo. Mas o cara vai para um Canadá da vida no inverno, não é? Vai para um país gelado, realmente. É complicado. Eu sei que acontece, mas a gente prefere realmente se adaptar um pouco mais, entendeu? Não sei, bom, mas tudo bem. Vamos lá. Aniele, tem mais mensagens aí? Sim. Vamos lá, passa pra gente. O Eric Abreu. Boa noite. Aprendi muita coisa com este grande homem de Deus. A Raíla HN. Não foi o podcast nesse formato, eu acho. A fé reformada mudou minha vida. Sou muito grata a Deus por isso. A Luana Martins. É mais que essencial para a vida de um cristão conhecer a história da igreja. O Iale Abreu. Porque as igrejas evangélicas, em uma forma geral, creem em várias coisas diferentes, cada uma tem suas práticas, mas nas igrejas reformadas existe um tipo apenas de crença. Você entendeu a pergunta do Iale? No caso, a pergunta. Né? É uma pergunta. Deixa ela finalizar, por gentileza, pastor. O Anderson Santos. Parabéns, Ademir, grande homem de Deus que vive pela fé. E o Harold Júnior, que fez uma pergunta também. Na cultura reformada, eu creio que seja. Existe a requisição do batismo? Acho que a gente falou agora há pouco sobre isso daí, mas você pode repetir as duas, né? A do Iale, a pergunta do Iale. Isso. É interessante, mas eu acho que você meio que já respondeu no nosso bate-papo. Mas eu posso até falar mais esmiuça aí, vamos esmiuçar aí. Com relação à pergunta do Iale, é importante porque a pergunta aqui, o centro é:
Por que que nas comunidades evangélicas você tem várias crenças distintas, não é? E na igreja reformada é diferente, por exemplo, a gente tem também essa divisão de várias doutrinas, várias crenças em si. A resposta para isso é simples, não é? O grande diferencial está nisso. Existe apenas um tipo, foi o que ele quis perguntar. Um tipo, então. Existe realmente, né? Então, quando nós falamos de fé reformada, lembramos daquelas confissões que são o quê? São o registro histórico ou a preservação, a nossa herança confessional histórica. Por isso, quando se fala de igrejas reformadas, essas igrejas têm confissões, certo? Confissões antigas. Em muitas igrejas evangélicas, como você não tem confissões, então fica uma coisa um pouco mais freestyle, mais solta, entende? Sim. Cada comunidade pode começar agora. Eu não sabia que não tinha. Eu imaginei que tivesse. Tem não. Histórica assim não tem. Sério mesmo? É sério. Pastor, eu tô com a cabeça cheia, eu quero aqui desabafar com você, não pode? Eu quero confessar, não pode? Ah, não, você tá dando confissão em termos de abrir o coração. Sim, não é isso. sim. Não, eu tô falando, quando eu falo confissão, é documentos confessionais. Ah, tá, tudo bem. Isso, entendeu? Prossiga, por favor. Então não tem esses documentos confessionais e por isso você tem várias comunidades com doutrinas diferentes. No caso das igrejas reformadas, se mantém já há esses 500 anos por conta da confessionalidade que é preservada na igreja, entendeu? Então mantemos as mesmas doutrinas por conta disso. Então tem sim. Com relação à pergunta do Harold, né, Júnior, na cultura reformada existe a requisição do batismo. Existe divergência de alguns grupos, sim. Mas no nosso caso aqui específico, nós reconhecemos, por exemplo, o batismo que é realizado na Igreja Católica Romana, entende? E nós não exigimos que membros de outras comunidades evangélicas também, comunidades evangélicas, eles sejam rebatizados. Isso não existe. A pessoa só é batizada se por acaso ela não recebeu o batismo, nem na sua infância ou quando adulto, entendeu? Então, no geral, nós não temos essa dificuldade. Tá? Claro que pode ter exceções, no geral pode ter exceções, mas nós realmente temos essa compreensão de que são comunidades cristãs, nós sabemos quem são essas comunidades historicamente falando, sabemos a sua identidade e, portanto, recebemos. Então até é diferente um pouquinho o nosso caso das igrejas evangélicas, porque eu acho que na maioria das igrejas evangélicas, se você é batizado quando criança na Igreja Católica Romana, lá você tem que ser rebatizado, certo? Você batiza como bebê. Sim, sim. Então lá recebe batismo de novo. Um segundo batismo. Isso. No nosso caso, isso não existe, né? Realmente a gente prefere receber o batismo, reza na Igreja Católica Romana. Por quê? Nós conhecemos a Igreja Católica Romana, sabemos de onde ela vem, conhecemos a sua história, tá? Vemos que tem ministros ordenados ali, então existe uma tradição sendo seguida. Nós discordamos de algumas coisas, beleza, mas tem uma tradição ali que está sendo mantida ainda. O batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e é feito com água. Então eu não tenho por que rejeitar esse batismo, entende? Então sim, depende muito da pessoa também, né? Se a pessoa não foi batizada, haverá essa requisição. Se não, viu? Fica do jeito que tá. Isso. Tá. Tudo bem, mas teve outra aí, uma outra aí. Na cultura reformada existe a requisição do batismo. Foi essa que você acabou de responder, né? Essa daí, cara. Vamos mandar abraçar todo mundo aqui que está nos assistindo, né? É muito bom ter cada um de vocês aqui. A gente pede que, assim que a gente terminar a nossa live, o nosso bate-papo aqui, corram, digita aí, já está na procura lá no YouTube, consegue, né? Já. Cultura Reformada já encontra com facilidade. Isso. Inscrevam-se aí que é muito bom mesmo o canal e o conteúdo também. Eu estava dando uma olhada aqui enquanto você conversava aí, no seu canal. Muito interessante mesmo, cara. Tem muito vídeo aí, muito interessante. Agora vamos falar um pouquinho de política? Bora falar um pouquinho de política, porque você... Saindo só um pouquinho aqui, eu não sei se eu tive a falsa impressão, mas você, assim como o Yali e o Henrique Martins, você partiu mais para a defesa do presidente Bolsonaro? Foi, de fato. O que te levou a defender a bandeira do Bolsonaro? Ótima pergunta. Antes de tudo, é importante compreender o seguinte, que meu posicionamento como um pastor é compreender que, primeiro, ninguém é apolítico, então nós precisamos nos posicionar de alguma maneira, porque, sim, no fim, nós somos responsáveis também pelo que acontece na sociedade. Então eu não posso me isentar de nada, nem política local, nem política federal, digamos assim, não é? Então esse é um princípio importante. Uma outra questão também é compreender o seguinte, que eu não entendo política como se fosse uma mera luta do bem contra o mal, certo? Então eu não olho para candidatos e fico impressionado e apaixonado pelas figuras, entende? Eu me preocupo muito mais com a questão das agendas, entende? Dos princípios, do que sendo defendido. Então eu prefiro fazer uma análise um pouco mais segura
do que me posicionar de maneira emotiva. No caso do presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, para mim, o posicionamento ao lado dele foi a coisa mais óbvia naquele momento. Por quê? Porque como um cristão, eu entendo pela palavra de Deus que nós temos princípios claríssimos a seguir. Um deles é a questão moral. Né? Então, assim, da onde vem a nossa moral ocidental? Da Escritura. Entende a situação? Os 10 mandamentos, os mandamentos da lei de Deus, no fim, é o que norteia aquilo que nós entendemos como certo e errado. Então, eu olho por isso, aí eu olho para um presidente, um candidato no caso, que eu estou percebendo não que é perfeito, está muito longe disso, não que me agrada em tudo, me desagrada em muita coisa, mas quando eu coloco na balança e percebo a agenda que está por detrás de cada um daqueles ali, partidos ou candidatos, eu percebo que realmente é muito mais coerente eu, como cristão, me posicionar do lado de alguém que está à direita, digamos assim, em termos políticos. Ou seja, alguém que está defendendo princípios que eu comungo como um cristão. Não quer dizer que eu sou fã da pessoa, ou tá 100%. Não. Qualquer um. Para mim não existe candidato perfeito, política perfeita, não é? E eu preciso realmente ter esse olhar um pouco mais crítico nesse sentido, ao mesmo tempo, quando chega a hora de me posicionar, eu vou me posicionar sempre, não é, de um lado em que eu perceba que é uma defesa da família, dos princípios basilares de nossa sociedade, até porque não faz sentido eu, como um cristão, como um brasileiro, que sei as raízes de nosso país, não é? Me posicionar de maneira revolucionária, por exemplo, de acordo com certos partidos, segmentos do Brasil. Então, foi uma questão de dizer assim, olha, a situação nossa é difícil, é complicada, mas nós temos essa situação, esse candidato, não é? Mas não me agrada nisso, naquilo outro. Cara, esse não é o ponto central. O ponto central há princípios, ainda que poucos, não é? Mas princípios que são basilares à nossa sociedade, e eu prefiro então me posicionar a favor desses princípios. Ainda que eu veja erros, problemas sérios, até hoje mesmo, né? Muitas críticas que acontecem, eu não descarto, não. Eu sei que faz parte desse mundo político, você está discordando, brigando, até difamando, isso é muito comum no meu político, infelizmente. E eu realmente prefiro, de consciência limpa, me posicionar de uma maneira que realmente eu não fira a minha consciência, eu entenda que aquilo ali realmente está de acordo com meus princípios de fé, por exemplo. Entende? Eu não tiro isso. Eu não guardo a minha fé no bolso quando eu vou para uma urna, por exemplo. De jeito nenhum. Eu estou pensando, então, na minha família, eu estou pensando na família daqui de Olho d'Água, por exemplo, a família brasileira, o povo brasileiro. Então, eu estou pensando nisso. Às vezes, a pessoa não é compreendido com relação a isso aí. Porque há focos que você tem maior. O foco é a corrupção, etc. Tudo isso é um problema seríssimo. Mas o Brasil é um país que não é para quem está começando, cara. Não é para amadores, não né? É. Não é para amadores. Não é, meu amigo. Aqui tem problema demais. Então procura aquilo que realmente foi como eu posicionei. A minha escolha foi por isso, não é? Foi pensando assim, olha, de tudo que eu estou vendo aqui, o que vai me fazer menos mal, em termos de corromper os princípios de nossa nação, é esse. Então eu vou votar nele. E foi o que te levou a voltar no Bolsonaro. Exatamente. A principal bandeira, a família, né? Exatamente. Princípios morais que... Esse que ponto aí. O que a gente vê muito no Brasil, isso é apenas uma visão minha, creio que posso estar errado, sem dúvida nenhuma, é uma minoria querendo mandar na grande maioria. Então, e isso é que meio que complica, né, a situação. Você vê os institutos de pesquisa mostrando uma coisa e você, quando vê o cara chegar no aeroporto, é outra, totalmente diferente, né, dos demais candidatos, cara. É isso que eu não compreendo, assim. Eu acho que a imprensa ainda não aprendeu que as mídias sociais, apesar do YouTube ainda estar tolhendo muito as pessoas e impondo regras, derrubando lives quando você fala fora do que eles querem, mas a gente tem que partir para cima mesmo, não tem o que fazer. Não tem muito o que fazer, né? Eu também não concordo com tudo que ele fala, não concordo com tudo que ele faz, mas creio que ele era um mal necessário para o Brasil no presente momento. Não sei se você também pode se chamar partilha assim. desse sentimento. Eu não tenho, é um mal necessário, né? Aquele mal necessário. Eu não tenho esse apreço por figura política. Eu tava pensando, cara, aqui, sabe o que era que eu tava pensando hoje? Você já pensou essa pandemia sendo gerida por Dilma Rousseff? Misericórdia, cara. Não, você chegou mais ou menos assim. A mulher que ensaca vento, que... Dificilmente um cidadão brasileiro não pensaria numa situação como essa. Eu tenho certeza que o Supremo não iria interferir, ela ia fazer tudo do jeito dela. Né? Exatamente. A roubalheira seria ainda maior do que o que já foi, porque os governadores não foram investigados. Né? Parece que tem um estado aí que está investigando, fez uma CPI e está convidando uma turma aí para depor e o cara vai fazer
uma delação, o Gabas, né? Aham. O Gabas vai fazer uma delação. Mas você já imaginou a Dilma Rousseff gerindo essa pandemia? Já foi difícil do jeito que está sendo difícil do jeito que é. Que teve o exército que entrou em campo também para fazer a questão da, 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 da- de toda a estrutura de distribuição de vacina, né? Aham. Eu digo o exército não. Os militares que estão na administração Bolsonaro, não é? Isso. Teve aquela questão do Amazonas também, né? Também. Falta de oxigênio, onde que já se viu isso. Anne, tem mais mensagem aí? Chegaram 2. Tá, vamos lá. Passa as duas pra gente aí. O Anedson Santos. Ademir também foi rapper e dançarino de hip hop. Grande Lembrou aí, história. tá vendo? E Aham. o Beralves. Boa noite a todo mundo. O pastor Ademir pode explicar como e o processo para se tornar membro de uma igreja reformada? Como é o processo para se tornar membro de uma igreja reformada? Essa é a pergunta do Will. Eu acho que você respondeu, Já mas você respondi. pode repetir. Eu acho que talvez ele não tivesse na hora aqui. Pronto. Por favor. Não, é um processo que... Enquanto isso, eu vou aqui para você Ótimo. explicar. No geral, o processo ele é um pouco mais lento do que em outras comunidades cristãs, né? Porque nós realmente queremos que as pessoas que se interessam, de repente, foram visitar a comunidade, participaram ali de um culto, gostaram da pregação e gostaram do que viram, basicamente. E então a pessoa tem interesse e vem falar com a gente. Então, o processo é esse, né? A pessoa tem esse interesse e a partir daí nós começamos, nesse sentido, a fazer visitas, a explicar como a igreja funciona, o que a igreja é, quem nós somos na história e um trabalho de catequese também. Então a ideia é que durante esse processo, às vezes pode chegar um ano, às vezes pode passar de um ano, vai depender da demanda, não é, das necessidades daquela pessoa. Então a pessoa às vezes tem alguns questionamentos com relação à forma de governo da igreja, a como a igreja se organiza, ou então com relação a algumas doutrinas, não é? Já que no mundo cristão você tem muito debate sobre doutrina X ou Y, não é? Eu concordo com isso, não concordo com aquilo. Então, às vezes, a pessoa chega com algumas dúvidas com relação a isso, e nós damos esse tempo para a pessoa tirar todas as suas dúvidas, né? Elas vão questionar o quanto puderem, o quanto quiserem, até que elas tenham paz nesse sentido, né? E digam bem assim, olha, agora sim, eu pude aprender, eu pude refletir, eu questionei o que eu pude questionar e eu tenho convicção que é assim. Então eu quero ser membro dessa comunidade. E aí, não é, quando passa por esse processo, a pessoa responde publicamente a 13 perguntas, não é? Então acontece isso, viu? Acontece isso. Depois que você termina esse processo, não é? Existem 13 perguntas, não é? Que é uma forma para a pública profissão de fé, que a pessoa que quer ser membro da igreja e já passou pela catequese, ela vai responder essas perguntas diante da igreja, não é? Então parece um casamento com a igreja, basicamente, porque a pessoa já aprendeu tudo, e então fazemos perguntas baseadas, por exemplo, na fé das pessoas, as suas convicções doutrinárias, perguntas com relação ao seu compromisso, à sua responsabilidade com Cristo e com a comunidade local, entende? E sua responsabilidade nesse sentido e em agir, né? Ser um membro vivo da igreja. Então a pessoa, uma vez que compreendeu tudo isso, finalmente chega o momento em que ela é recebida como um membro da igreja, um membro vivo da igreja e tem a abertura para participar da Santa Ceia, por exemplo. Então o processo é mais lento, não é? Só que é mais seguro. Porque o indivíduo... Essa é a nossa preocupação. A gente não quer que ninguém seja ali de repente bem assim, Antônio. Ó, eu gostei aqui, rapaz. Gostei muito da pregação, gostei das pessoas. Ó, o cara é legal. Gostei. Daqui a 6 meses, ele ouve uma pregação, não é, que bate de um ponto que ele não tinha ouvido ainda e que ele discorda. E aquela pessoa fica com aquilo no coração, sabe? Mal. Daqui a pouco sai da comunidade falando bobagem. Porque eu discordo daquele pastor, não concordo com aquelas coisas. Então, para evitar esse tipo de problema... Não é? E ficar com esse negócio de ficar pulando de galho em galho, porque acontece demais essas coisas, então a gente prefere que a pessoa entenda exatamente quem somos, o que confessamos, para que então possa assumir isso ou não. Então esse é o processo, tá? Pode comentar também essa questão do Vanedes aí, né? Perguntou, falou sobre ele foi o rapper e o dançarino de hip hop. Pode sim, claro. Por que não? Tem que ter alguém pra lembrar dessas coisas, né? Inclusive, você dançava muito bem, lembro sim. disso. Eu tenho saudade, né? Eu não posso negar que eu gostava bastante daquele momento ali. É claro que há tempo pra tudo. Então, em algum momento, você tem que abrir mão de algumas coisas pra fazer outras, né? Sim, Faz claro. parte da vida isso aí. Mas Perfeito. eu aproveitei bem, né? Foi muito legal. Realmente, isso me ajudou muito. Uma das coisas que me ajudou muito a gostar de Olho d'Água foi isso. Foi uma coisa estranha no início, porque, tipo... Eu vim daquela cultura lá de São Paulo, então é muito comum hip hop. Enquanto o pessoal aqui cresceu ouvindo forró, pé de serra e outras bandas da cultura local, eu cresci ouvindo Racionais MCs, cara. Então, interessante, a minha cultura foi essa de criança mesmo. Sim. E quando eu cheguei aqui, eu tive esse choque cultural muito grande, com forró, com baião, esse tipo de coisa, pra mim era estranho, não é? Mas, de alguma maneira, naquele período, meio que nós fomos aceitos na cidade. Então teve eventos,
vários eventos, até a antiga FENARTE, nós dançamos demais lá, né? Quem organizava a doutora Sandra, se não me engano, Sim, né? sim. Com o esposo dela, e pudemos nos apresentar ali, e para mim foi muito bom, porque como um jovem chegando numa cidade totalmente diferente, para mim ter esse contato com a dança foi muito importante para eu desenvolver relacionamentos. Demais, 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 cara. Senão eu ficaria perdido aqui dentro, né? Aqui em Olho d'Água. Isso me ajudou bastante, então eu me aproveitei, dancei, brinquei, realmente foi muito bom, foi muito gostoso esse período aí. Cara, assim, voltando um pouco agora na política, daqui a Vamos pouco a gente, já que você mudou aí um pouquinho também, que falou um pouco da sua história, você acha que o Brasil tem jeito, mano? Porque veja só, calma. Que pergunta, cara. O que é que acontece? Por que eu te fiz essa pergunta? Porque assim, a galera reclama muito de que soltaram Barrabás e condenaram Jesus, que era um homem justo. Né? Eu não estou querendo comparar aqui, pelo amor de Deus, não estou querendo comparar Bolsonaro com Jesus de forma alguma. Mas assim, se você for equiparar, você vê o quê? Uma boa parcela do povo brasileiro querendo um cara que foi condenado em todas as instâncias, não é? Inclusive o dinheiro voltou para o país de origem. O juiz que o condenou hoje está sendo condenado, né? E o Bolsonaro, o cara quase que não administra. Ele tá tipo a rainha da Inglaterra. Ela reina, mas não governa. É mais ou menos por aí. Você acha que ainda tem futuro o Brasil? É uma pergunta muito complexa, viu, Antônio? Muito complexa mesmo. Eu poderia responder de duas maneiras. Uma, como um brasileiro que ama o país, não é? Eu tenho que responder a partir da ótica da esperança, porque eu desejo que o nosso país realmente cresça, porque qualquer brasileiro que tem um mínimo de conhecimento da situação que nós vivemos hoje fica revoltado em como é que nós pisamos em ouro, cara. Nós pisamos em ouro no Brasil. É muita riqueza que o mundo inveja. É inadmissível, então, tendo tanta riqueza, sermos um povo tão miserável. Isso é triste, muito triste mesmo, é revoltante. Entende a situação? E nós sabemos que o grande problema tem a ver com a questão política, né? Que realmente direciona tudo. É cultural também, né? Tem a questão toda cultural, política e cultural. Com certeza, né? mas digamos assim, a máquina que no Brasil tem direcionado a cultura já há muito tempo, ela tem sido a política. Não a política como uma simples ferramenta, mas aqueles que têm essa mentalidade de mudar as coisas, né? De buscar revolução, eles usam demais a política para isso. É o meio mais poderoso que eles têm, né? Eles têm a questão da influência cultural por meio de mídia, e isso, de alguma maneira, mina a nossa compreensão de mundo, a nossa cosmovisão, para quando chegar na questão política, em termos partidários realmente, eles falarem e as pessoas simplesmente aceitarem, porque não tem defesa mais. Mas como um cidadão brasileiro, eu desejo muito que o Brasil mude. Eu não quero fazer comparações com os Estados Unidos, porque nós somos um outro povo. Então, às vezes a gente tem essa vontade. Os Estados Unidos é um país mais liberal, tal, aquela coisa todinha. Crescimento econômico, nós queremos também ver isso no Brasil, não é? Mas não podemos também ficar criando utopias na nossa cabeça. O ponto é, eu desejo muito que haja essa mudança, ao mesmo tempo, eu falo como alguém que tem esperança, mas quando eu olho para a realidade, então uma coisa é eu falar do meu coração, olha, o que eu desejo para o Brasil é isso, e eu anseio por isso, eu tenho esperança nesse sentido. Mas quando eu olho de outro lado, eu fico com um certo receio, com o pé lá atrás. Por quê? Porque a nossa cultura ela foi tão destruída, na sua raiz, que a maneira do brasileiro pensar hoje, não é uma maneira de submissão a políticos. Sim. É estranho isso. Às vezes eu fico olhando assim, eu penso assim, o Brasil parece um povo órfão de rei, porque a maneira como políticos são tratados no Brasil, ela é quase que idólatra, cara. Você fica meio assim, meu Deus do céu, mas esses políticos não deveriam ser servidores, pessoas que amam o povo, que nós escolhemos porque justamente são pessoas que querem arregaçar as mangas pelo bem do povo. Nós estamos delegando confiança a eles, mas é o contrário. Parece que as pessoas são colocadas no poder e o povo tem essa atitude de submissão como se fosse os imperadores do Brasil. Entende a situação? A gente vê em política local, estadual e federal nem se fala, né, cara? Você deu ali meia dúzia de... Te interrompi, tirei teu raciocínio. Não, cara? Continua. A gente vê... O que a gente vê aqui no Brasil? Você vê que teve o Bolsa Escola... Teve outras paradas aí, Vale Gás e tal, juntaram tudo no Bolsa Família. Tá, tudo bem. Algumas pessoas recebem 150, 200, até 300, acho que o teto máximo acho que deve ser o quê? De 300 reais aí. Aí vem um cidadão e quer colocar para todo mundo, para quem ganhava 50 no Bolsa ou 150, ganhar 400 pau. Tem gente reclamando que é pouco. Quer dizer, poxa, tu ganhava 150 até agora há pouco tempo. Pois é. Vai ganhar 200 pau. Tá reclamando do quê? Tu não faz nada. O que tu tá gerando? Outro detalhe.
que é importante que as pessoas saibam disso. Eu vi esses dados aí, que o Brasil no mundo alimenta 1 a cada 5. Né? A cada 5 pessoas do mundo, o Brasil alimenta pelo menos uma. Aí você vê o tamanho da riqueza que a gente tem aqui. Por isso que esse país ainda não quebrou na emenda. Exatamente. Eu acho que foi isso aí. Porque assim, o que roubaram do país, e tá todo mundo aí defendendo hoje um bandido, cara, tudo bem, o Lula ele fez coisa bacana, eu concordo com isso, muita coisa. O problema é que ele se corrompeu na administração, né? Eu acho que teve muito disso daí. E o Bolsonaro hoje ele quer fazer a correção, mas eu tô vendo que a coisa tá tão torta que essa mudança não vai acontecer agora. Pois é. Você concorda comigo? Concordo, cara. É muito Vai demorar, difícil. vai demorar. Se ele conseguir a reeleição aí, mais 4 anos, talvez a gente dê uma guinada ou o Brasil quebre de vez. Porque se pegar uma somatória de governadores que fique contra ele, ele não vai terminar o segundo mandato. Ele vai ser impeachmentado. Infelizmente, é o sentimento que eu tenho e é a observação. O que você acha disso daí? Isso é estranho, né, cara? A gente viver num tipo de vida em que tá sempre assim, vai ou racha, vai ou racha, vai ou racha. É esquisito. Mas a nossa situação é essa. Realmente, olhando por esse prisma, realmente você percebe que a situação está complicada nesse sentido, não é? E basicamente você fica pensando, pô, como é que o Brasil vai realmente ter uma mudança se você percebe que, por mais que você vote em alguém, não importa quem, não é? Se a pessoa vai contra o sistema, contra o instamento burocrático, digamos assim, basicamente você percebe que o Brasil está tão aparelhado, que você fica sem muita expectativa. Será que vão conseguir realmente? Será que, por exemplo, ter votado no Bolsonaro não foi um voo da galinha? Às vezes dá esse arrepio, sabe? Você fica assim, agoniado. Será? É claro que eu tenho, como cidadão, consciência de que eu fiz o correto naquele momento. Mas dá medo, pô. Tipo, e agora? Vai conseguir realmente? Tá, mas aí consegue, de repente, se reeleger, passa mais 4 anos se não for impeachmentado. Mas vai terminar o mandato do mesmo jeito. Vai. E depois? A turma toda vai voltar. Tem outras lideranças. Tem uma galera chegando. Tem uma galera jovem aí. Deus tem misericórdia do nosso país, cara. Que tá vindo com gás. Tem uma galera que tá entrando na política com força e com muita vontade. Tem outros que nem tanto. Né? Muitos dos candidatos a deputados e senadores que foram eleitos na esteira do Bolsonaro o abandonaram ou acham que foram eleitos sem ele. Que teve muita gente, inclusive em Alagoas. Alagoas teve um monte que foi eleito. Através dessa bandeira aí, que poucos abraçaram, né? Eu acho que aqui, a votação que Bolsonaro que teve aqui em Olho d'Água não deve ser só uma pessoa. Houve todo um conjunto de pessoas para que ele tivesse aquela votação que teve aqui. Isso. Inclusive, o cara é muito bem-vindo toda vez que vai aqui na região do Sertão de Alagoas. Eu tive o prazer de apresentá-lo no trecho 4, senador e São José da Tapera. Eu tive o prazer. O cara é igual. É daquele jeito mesmo. Ele é raiz, não muda, cara. Aquele cara não muda. É aquela coisa. Agora, eu acho que, por outro lado, se ele falasse menos, seria melhor. Se ele falasse menos, né? Se ele atacasse menos, pronto, tá bom. Quebrou a Globo já tá quebrada. Não tem mais o que fazer. Anny, tem mais uma mensagem aí para o nosso querido pastor Ademir? Tem uma pergunta. Manda aí. O Iranildo Nico. Boa noite, Ademir, grande homem de Deus. Para mim é como um pai. Admiro muito e me espelho nele como homem e pai de família. A minha pergunta é: qual a importância de estudar e ensinar a palavra de Deus? E o Henrique Martins deseja boa noite. Boa noite para todos aí. Tem mais uma aí. Fala aí, Anny. Teve mais uma, né? Sim, do Henrique. Ademir é uma referência para todos nós. Tá. Amém. Como é que você se sente, mano, recebendo essa mensagem aí do Iranildo? Iranildo, creio que é o que luta Muay Thai, né? Também. Que é o menino da empresa aqui de internet. Isso. Né? Ele ganhou aquela luta só pra daqui a pouco você comentar? Não ganhou, mas levou muita porrada? Levou muita porrada. Mas faz parte. Mas saiu de boa? Saiu caminhando? Saiu bem. Você também encarou a parada lá, não? Não, eu fui pra ficar no corner, realmente. Como treinador deles, eu tava lá. Né? Mas a gente ganhou alguma coisa ou só porrada? Não, dessa primeira vez foi só porrada. Mas foi bom porque, assim, entenda, a primeira experiência dos meninos também, né? Foi a primeira luta deles, então sim, cara. A experiência valeu a pena. Com todo respeito, cabaços. Os caras eram cabaços ainda. Tinham que levar umas porradas pra aprender. Mas vamos lá. A pergunta do Iranildo aí, por gentileza. Muito bem. A importância de estudar e ensinar a palavra de Deus. Eu tenho como importância extrema essa questão do estudo da palavra de Deus. Primeiro, por quê? Não é uma questão simplesmente religiosa. E é claro que isso é a ênfase, não é questão da fé e tudo. Mas, para pensar. Da palavra de Deus é que nós tiramos todos os princípios que fundamentam a cultura ocidental.
foram cristãos que fundaram o Ocidente. A realidade é essa, meu amigo. Não tem como negar isso, não. Por isso que para nós realmente é muito danoso quando candidatos à política, qualquer grupo se manifeste contra esses princípios ou contra a Escritura Sagrada, porque eles estão batendo nos seus próprios alicerces. A própria liberdade que nós temos, não é? Hoje, como Ocidente ainda, se podemos falar de democracia hoje, se existe ainda liberdade de expressão, ainda que há perseguição no Brasil aqui só, mas se ainda há essas oportunidades de falarmos como aqui está acontecendo no seu programa, deve ser a isso. Entende a situação? Deve ser esse entendimento de liberdade, de respeito que nós temos na palavra de Deus. Então, estudar a Escritura Sagrada não é simplesmente uma questão de você ficar bitolado numa comunidade cristã. É você buscar princípios para a sua vida, de maneira geral. E outra, eu não consigo, por exemplo, ver o homem com capacidade para mudar ninguém, mas eu confio, né, especialmente em que, pela palavra de Deus, pela Escritura Sagrada, mudanças acontecem. Pessoas que vão até a Escritura com sinceridade, com humildade, para realmente aprender o que Deus ensinou em sua palavra, elas podem realmente ser transformadas, entende a situação? Elas podem mudar muito de opinião, de entendimento, e isso é importante. Então, para mim, a minha experiência pessoal, as minhas mudanças, inclusive para abandonar o esquerdismo meu de adolescente, na época, foi a Escritura. A Escritura me confrontou muito com princípios. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu, criado naquele contexto, só ouvindo rap, periferia, tal, Capão Redondo, ó, na região do Capão Redondo. Essa foi a minha Mano cultura. Brau. Pois é, e aí, mano, é desse jeito. Mano Então, Brau. aprendi o que é revolução. Quando me deparei com a palavra de Deus, eu vou para os mandamentos, e os mandamentos me dão um princípio, por exemplo, de respeito à autoridade. Você vai pro quinto mandamento, honra pai e mãe. Aquele mandamento tem um princípio muito lindo, porque pai e mãe são a plataforma que Deus usa para o indivíduo compreender o que é autoridade. A partir do mandamento de honrar pai e mãe, isso vai se aplicar a qualquer instância da sociedade. Então eu devo honrar, a partir desse mandamento, meus pais, meus superiores na sociedade, como patrões, magistrados, até mesmo políticos, até a maneira de falar com eles nesse sentido tem que ser com respeito por conta do mandamento. E isso me quebrou, porque na minha cabeça de revolucionário eu não respeito ninguém, né? Vamos lá, vamos meter o louco mesmo. Não, o mandamento me diz isso. Então, a situação, princípio, o que se tem muito em quem pensa de maneira revolucionária, quem é progressista, movimentos, MST, esse tipo de coisa, que acaba tomando, não é, o que não lhes pertence, digamos assim, o oitavo mandamento fala sobre não furtarás, cara. Entendeu a situação? Isso é um confronto para quem está pensando em revolução. Como assim? Então quer dizer que eu tenho que admitir a propriedade privada? Tem. Por quê? Porque a Bíblia diz. Então veja como a palavra do Senhor tem princípios que norteiam a nossa vida hoje. Mas assim, existe uma questão, porque assim, Moisés, Deus o mandava e era guerra o tempo inteiro lá para ele conseguir a terra prometida, né? Sim, Depois veio Jesus e ensinou uma coisa totalmente diferente do que pregava Moisés. Você concorda com isso daí? Não diferente. É porque são contextos diferentes, na verdade. Claro. Mas você entendeu o seguinte. Não, mas era muita guerra naquela. Não, sim. Pelo menos os relatos que a gente vê, livros e história. Tudo mais. O pressuposto da escritura do período de Moisés, né, o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, o pressuposto é esse. Deus é o dono da terra. Ele manda, vai e faz. Então, não tinha essa ideia de a propriedade deles, porque no final de tudo, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então a ideia, o ponto central da revelação bíblica é esse, é que Deus é o dono. Então você só tem o que ele te dá. Uma vez que Deus deu aquelas terras ao povo de Israel, por exemplo, então eles podiam ir lá, pela ordem de Deus, e fazer aquilo. Entende? Então, matar... tem uma autoridade superior ordenando isso. Matar com força lá. Que matar... Então, por causa de guerra. Era guerra. Porque se eles vão pegar a terra que Deus deu a eles, obviamente haverá resistência. Então tem que ter guerra. A realidade é essa. É uma situação daquele contexto. É bem contextual. Uma vez que isso foi resolvido e estabelecido, você não tem mais isso com força acontecendo mais. Por isso que você não tem em Jesus Cristo, quando ele vem, falar sobre essas coisas. Porque esse não era o foco. Não era a situação, não era o contexto mais. Eu gosto muito de Segunda Guerra Mundial e tem a Santa Sé foi muito condenada naquela época porque tinha o Papa Pio XII, né? Que ele era tido como o Papa de Hitler. Você chegou a ler sobre isso? Não só ele, mas até outros protestantes também, cara. Mas o cara salvou vários judeus, cara. Sim. E ninguém via o que ele estava fazendo ali. Até porque se ele se opusesse a Hitler de forma frontal, ele iria perder muito. Estratégico, né? Não é? Mas assim, hoje a história aponta isso daí, mas na época... Não era bem por aí. Né? Os heróis viram heróis depois que morrem. Aí você tava falando em revolução, tipo, você fala com um cara, tipo Marighella, você queria exaltar um cara como aquele ali? De jeito nenhum. E hoje tem filme aí exaltando o cara, o que ele fez, as atrocidades que ele cometeu, os guerrilheiros, Dilma Rousseff e os demais aí, ninguém vê isso, parece que não lê. É porque não tá no livro de história que você estuda
estuda na sala de aula. Não tem essas paradas, né? Infelizmente. Tem muito romance e muita narrativa. Não conta pra gente isso daí. Infelizmente. Você estudou isso na escola? Eu não estudei sobre isso não. na escola. Isso eu vim aprender, como eu falei, a partir da minha entrada à igreja. Porque antes disso aí, meu amigo, escola só ensinava revolução. Na sua época tinha essa? Não, eu não me lembro muito dessa questão, não. Na minha época de ouvir sobre muita revolução, tem muita aquela questão de guerras, né? Canudos e tudo mais. Aquelas paradas entravam muito. Mas quando falava de Segunda Guerra, por exemplo, sempre chegava no assunto de condenar, por exemplo, os Estados Unidos. Não sei como chegava nisso, mas chegava. Entendeu a situação? Então, meio que pintavam Hitler... Imperialismo, aquela parada toda. Pintavam Hitler como sendo um demônio naquela época. Não, capitalismo, né? Mas não queriam tocar no comunismo. Não se falava de Stalin, de Mao Tse Tung, de ninguém. Tocava em Hitler porque eles meio que usaram o Hitler como se fosse uma figura da direita. Os princípios são completamente de esquerda, mas eles acharam um tipo de bode expiatório para culpar a direita nesse sentido. E tem essas paradas todas aí. Até hoje você vê que os bonzinhos são os maus. É mais ou menos por aí? Pois é. Né? O pessoal dá mais crédito porque essa parte da esquerda ela abraçou o mundo. Não só a esquerda, porque assim, eu acho que Tucano é um petista vestido de outra cor. Só isso. Pois é. Tanto é que tem tudo agora para se juntarem, né? Possivelmente Geraldo Alckmin vai ser o vice do ex-presidente e presidiário Lula. Né? Tem uma conjuntura meio sombria. Não sei onde que a gente vai parar, cara, com isso. Juro por Deus que não sei. Não sei como é que vai ser, porque tá complicada a situação aqui no Brasil. Mas, pastor Ademir, eu queria muito te agradecer por ter aceito aqui o meu convite, dizer da minha alegria, da minha felicidade de bater esse papo com você. Eu gostaria de contar com você mais vezes aqui para a gente discorrer sobre alguns assuntos e a gente ouvir também a sua palavra, que é muito importante. Eu gostaria que nesse momento você fizesse as suas considerações finais. Tá certo, né? Então, iniciando aqui as considerações finais, eu que agradeço, Antônio, pela essa oportunidade de ouro para mim, tá bom? É um motivo de muita alegria mesmo. Ver também a própria interação das pessoas aqui. Eu queria agradecer o carinho das pessoas aqui também, que estão comentando. Muito obrigado mesmo, tá? Isso é um motivo de orgulho, de muita honra mesmo. Ver o trabalho, né, do Flores Podcast, isso é algo realmente, assim, grandioso na nossa cidade. Isso só enriquece a nossa cultura também. E você realmente usa isso para também dar voz, não é? Há muitas pessoas que têm importância na nossa cidade, às vezes a pessoa não conhece. Isso é muito importante mesmo, tá? Então, muito bom trabalho. Eu realmente incentivo que você continue nessa pegada firme, não é? Para que nós venhamos conhecer mais, ter mais acesso, se aprofundar mais de maneira cultural. Eu entendo que isso que você está fazendo aqui agora, não é o que poderia ter sido feito há muito tempo atrás. Mas nós dependemos do tempo, dependemos de evolução, de tecnologia, de muita coisa, mas esse tipo de trabalho realmente exalta muito a nossa cultura local, mostra a riqueza que nós temos aqui, não é? A inteligência, a riqueza cultural que nós temos em nosso município, no nosso Brasil, e esse trabalho que você faz aqui coopera muito com isso. Então, dá mais orgulho, basicamente, não é? De sermos olhodaguenses, digamos assim. Dá muito mais orgulho em podermos ouvir, não é? E assistir pelo YouTube, por exemplo, pessoas daqui falando, compartilhando sua vida também, seus anseios, seus sonhos, suas perspectivas de vida. Não é? A expectativa em si com relação ao futuro. Isso realmente é brilhante. Então, eu agradeço. Não é? Eu me sinto honrado. Muito obrigado. Geralmente, no final do bate-papo, eu faço 2 perguntas para o convidado. E quando surge alguma da turma que está nos assistindo, a gente também faz aqui. Não é? Primeiro, eu gostaria de saber, pastor Ademir, o que é que te deixa triste? Muito bem. O que me deixa triste? Sim. É perceber imperfeições em mim. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem sonhos, não é? É a minha próxima. Então, todo mundo tem sonhos, só que nem sempre nós conseguimos colocar para frente certas coisas. Por exemplo, eu fico pensando às vezes como em fazer mais, não é, pela cidade, pela cultura. Eu já sonhei bastante com algumas coisas que eu poderia fazer, às vezes não vi oportunidade e percebi que isso não era problema dos outros, na verdade, tinha muito mais a ver com minhas limitações, com minhas falhas. O que me deixa triste, não é, para ser mais específico e mais profundo ainda, para mim pessoalmente, como um cristão, como uma pessoa, Antônio, perceber em mim que eu não sou alguém que realmente consegue glorificar a Cristo, a Deus de maneira perfeita. Eu tenho falhas demais em mim.
né? Meu coração é um coração fraco como de qualquer pessoa. Então eu tenho que lutar não só para ensinar as pessoas a seguir o caminho de Deus, eu tenho que lutar contra o meu próprio coração muitas vezes. E isso me entristece, porque eu, como cristão, aprendo a seguir a Jesus Cristo e a imitá-lo. E não significa dizer com isso que eu sempre tenha sucesso nisso aí. Então isso me entristece. Às vezes eu olhar para minha própria vida, não é para o que eu sinto, para coisas que eu já fiz, que eu já falei, a maneira como eu pensei de alguém de repente, e olhar para aquilo que o Evangelho me ensina sobre Jesus Cristo, sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia, não é? E perceber que eu estou às vezes tão distante de ser como Ele. Eu acho que isso, pessoalmente falando para mim, isso é a coisa que mais me entristece. Entende? Não me vê assim. Agora, eu quero que você me diga qual o seu maior sonho. Você tem Sim. um maior sonho? Existe isso? Será que existe um maior sonho? Porque são vários, né? Mas tem um em específico que você almeja muito? É claro, eu vou responder de maneira primeiro, eu não vou dizer profética, mas eu vou responder aquele anseio maior do meu coração, não é? Nós, como seres humanos, temos a experiência de saber o que é a morte na prática. Nós sabemos, não é? E nós vemos essa identificação com Cristo porque ele tornou-se homem para sentir também a morte na sua própria carne, em sua alma. E nós, como seres humanos, temos essa experiência terrível da morte. Nós sabemos o que é sofrer. A vida, infelizmente, ela é uma vida de morte. Todo mundo nasce, mas passa por dificuldades, por problemas terríveis e morre. E esse é um tipo de problema que nós não conseguimos resolver sozinhos. Nós temos um anseio como humanidade de resolver tais problemas, de alcançar um tipo de vida ideal, perfeita. Alguns, na tentativa de implantarem um paraíso na Terra, mataram pessoas, né? Como, por exemplo, pensando no comunismo. Quem tenta realmente criar uma utopia no mundo acaba fazendo mal, porque você quer forçar as pessoas a um tipo de vida falsa, na verdade. E quando você não concorda, acaba com você. Só que eu, como um cristão, e esse é o meu sonho maior nesse sentido, não é compreender o seguinte, que eu quero, sim, um mundo perfeito. Eu quero, sim, um mundo ideal, onde eu não tenha que ver, por exemplo, pessoas morrendo de fome, pessoas se matando, guerras, porque para mim isso não se justifica em termos da glória de Deus, mas eu desejo isso, só que eu sei que eu não consigo alcançar. E que ninguém, política, nada vai conseguir alcançar esse tipo de coisa. Então o meu maior sonho é ver toda essa maldade do mundo se acabar, inclusive do meu próprio coração. Entende a situação? Só que eu sei que isso só vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo, que Ele que é o Rei, não é? Ele fizer isso. Então essa é o meu maior sonho, ao mesmo tempo que é a minha maior esperança também. Ver o Senhor Jesus Cristo voltar, não é? Como Ele prometeu na sua palavra, e Ele, por fim, a toda essa mazela, a todo sofrimento, a todo motivo de choro neste mundo, de angústia. Não é? Para mim isso vai ser a coisa mais incrível de todas, mais importante de todas, porque finalmente nós poderemos ser plenos, entende a situação? Aqueles que confiam nele poderão ser plenos e nunca mais ver o mal nos tocando de novo. Né? Eu tento ficar imaginando às vezes, cara, como seria a minha vida se eu fosse perfeito? Se não fosse o pecado em mim, as minhas fraquezas. Se eu não fosse desse jeito, não é? Com essas limitações, como seria? Como seria o mundo se cada pessoa fosse perfeita, fosse tipo boa realmente, em termos da essência realmente, que não houvesse mal no coração? Nós sabemos que isso é o contrário, né? O mundo não é assim, por isso há tanta maldade acontecendo o tempo todo, e morte e todo tipo de coisa ruim. Mas eu realmente anseio por isso. Eu não vejo isso como uma coisa de fantasia religiosa. Eu tenho essa esperança. Isso em termos, pensando na glória, no que Cristo fará no futuro. Então eu tenho esse anseio, né? De ver com os meus olhos as promessas que eu vejo na palavra de Deus. Esse é o meu sonho. Amigo Ademir, posso chamá-lo assim? Sim. Depois que vem pra cá, vira amigo, cara. Tem jeito. É isso aí. Irmão, muito obrigado. Que Deus o abençoe. Você é um cara iluminado por Deus. Espero contar com você mais vezes aqui. Amém. Fechou? Tá Tamo certo. junto. Fechou. Anne, Oi, mais alguma mensagem pra gente finalizar? 3 últimos comentários. Vamos lá. O Binho de França. Parabéns, mano, aqui de São Paulo. Obrigado aí. Meu irmão. É teu irmão, cara? Que da Valeu, hora. peixe. O Wilber Alves. Parabéns, pastor Ademir. Programa show de bola. Valeu, Wilber. E eu creio que seja uma última pergunta aqui. Tá. O Iranildo Nico. Como lidar com as dificuldades sendo cristão em meio ao mundo católico? Caótico. Caótico. É. Que odeia os filhos de Deus. Ah, sim. Quer responder? Pode ser. Vamos lá. Respondo. Como lidar, não é, com sendo um cristão, com as dificuldades, né, no caso, com esse mundo caótico que odeia os filhos de Deus. Eu sei que a expressão parece forte, né? Odiar os filhos de Deus. Ele está pensando em cristãos nesse sentido. Parece uma expressão bastante forte, mas se a gente for analisar bem, eu sei que não se fala isso em mídia,
não se fala isso em mídia, não é? Infelizmente se omite muita coisa, mas acredite, Antônio, existe uma igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação, não, estou falando da comunidade cristã como um todo. Há cristãos do mundo inteiro, cara, sofrendo perseguições terríveis. Em países comunistas, em países que não têm essa cultura ocidental. Socialistas também. Exatamente. Né? Então, assim, existe um ódio declarado a esses cristãos, sim, isso é muito claro. Quem está por dentro do trabalho das igrejas fica mais atento a esse tipo de coisa, porque a gente recebe relatos de agências missionárias, de pessoas que estão lá pedindo socorro, pedindo oração, pedindo doações por conta da perseguição só porque são cristãos. E esse é um tipo de ódio declarado, que a mídia esconde, mas também existe um tipo de ódio que ele é ideológico. Não é à toa que você vê todo esse movimento esquerdista revolucionário atacando os princípios que são nossos. Entendeu a situação? E isso é ódio. Realmente, eles se você for lembrar, 2013, 2014, aquele monte de debate na Comissão dos Direitos Humanos, como pessoas de movimentos sociais, não é? Declararam ódio a cristãos e à Bíblia, tem coisa aí no YouTube solta ainda, meu amigo. Você percebe a fúria que eles têm com relação a cristãos. Por quê? Porque nós somos, no fim das contas, aqueles que eles estão mantendo as veredas antigas. O mundo está abraçando revoluções e nós continuamos dizendo, olha, isso aqui é o correto. Por quê? Porque aprendemos isso com o pai, com mãe. São os princípios basilares nossos. Nós continuamos mantendo isso e basicamente é um impedimento para a revolução. Nós somos uma pedra de tropeço para a revolução. Isso incomoda bastante. E no geral, nós temos que aprender a lidar com isso porque o mundo vai cada vez mais, nesse sentido, se posicionar contrário à fé, nesse sentido, né? E como cristãos, temos que aprender a ter sabedoria para entender essas coisas, porque eu acho que a coisa principal de todas hoje é você entender isso, porque tem pessoas que não entendem, Antônio. Tem gente que não enxerga isso. Parece que o que a gente tá falando aqui é uma coisa utópica, tipo assim, vocês estão sonhando. Isso não é real, cara. A gente tá vendo isso acontecer. Então é importante discernir essas coisas e, a partir dos princípios da Escritura Sagrada, combater isso com amor, com inteligência, com misericórdia e procurando o caminho certo. Então, cristãos têm que realmente andar por esse caminho. Desse jeito, pra né? Resistir. No mundo onde acusam o nosso país de estar desmatando e tocando fogo na Amazônia e absolve a China que criou essa pandemia toda e que irá criar mais, porque já sabe onde buscar dinheiro e como impor, colocar o mundo de joelhos, porque a China, hoje, o mundo está de joelhos para a China. A China não foi culpada de nada, nem culpabilizada de nada. Você não vê. Você não vê a ONU falando sobre isso, ninguém fala da China, a não ser o presidente brasileiro, que é o único também. Você não vê o norte-americano falando. São essas questões que deixam a gente um pouco triste. Mas, Ademir, obrigado mais uma vez. Forte abraço pra você, meu irmão. Deus abençoe, cara. Tudo de bom, Obrigado. Tamo junto. É claro, aproveita porque tem muito material aí, tá bom? Já aproveita e se inscreve no canal, marcando o sininho das notificações, dá o seu joinha porque ajuda bastante, beleza? Gostou do conteúdo? Tem muito material aqui, tá bom? É só acompanhar, compartilhar, divulgar e também, claro, comentar, porque isso é muito importante pra interação aqui do canal. Valeu?